Olá, seja bem-vindo ao podcast O Mundo das Empresas Familiares. Meu nome é Eduardo Toledo, mais de 14 anos de desenvolvimento de negócio. Nos últimos 7 anos eu tenho trabalhado com empresas familiares, com consultoria para a reestruturação dessas empresas. E o objetivo desse podcast é a gente poder falar um pouco sobre as necessidades, sobre os desafios, sobre os caminhos, sobre o momento atual de uma empresa familiar e poder ajudar, né? Através de conteúdos, a gente vai discutir alguns assuntos como liderança, como operações, gestão, relacionamentos, conflitos que uma empresa familiar tem, ok? E hoje o assunto do podcast a gente vai falar sobre o momento atual e essa transformação que essas empresas estão passando, ok? A empresa familiar, nos últimos 10 anos, ela tem mudado demais, né? Até uns 5 anos atrás, quando a gente fazia alguma consultoria, a gente analisava alguns padrões, né, de necessidades. Essas necessidades eram: preciso melhorar um fluxo, preciso melhorar um processo, eu vou trazer uma pessoa para trabalhar aqui para fazer um determinado tipo de trabalho apenas, eu preciso de um sistema ou de alguma forma de automatizar apenas esse serviço, esse tipo de processo que eu tenho hoje para facilitar, né? E isso era muito informal. A gente acabava entrando dentro de uma empresa, né? A gente era chamado para prestar uma consultoria de uma forma meio rasa, né? A gente ficava até muito tempo lá. A gente ficava 1 ano, 2 anos, 6 meses, 7 meses, mas no final eram coisas bem específicas, nada muito sistêmico, né? E com o passar dos anos a gente vê que tem mudado isso, né? O próprio mercado ele tem exigido que as empresas familiares mudem. Nos últimos 5 anos a gente tem visto que as empresas elas têm olhado mais para fora, elas saíram daquela visão que no passado tinha, que olha, eu sirvo hoje o meu bairro, a minha pequena cidade, né, minha pequena comunidade, é isso que a gente faz. E de fato isso mudou muito, né? A tecnologia e a informatização, essa transformação digital que é a necessidade dessas empresas de hoje, ela essas empresas fez que essas empresas elas mudassem um pouco essa forma de interagir com o mercado, né? As mudanças de gerações, as necessidades das novas gerações também fez que ela mudasse, né? No passado a gente olhava muito isso, que olha, eu venho trazer um filho para trabalhar comigo, ou meu sobrinho, ou qualquer pessoa da minha família, eu trago ela para trabalhar, mas no final a gente vê que essas pessoas do passado, elas simplesmente faziam uma rotina, né? Elas faziam uma rotina do que era aquela empresa. Você vai trabalhar no financeiro e você cuidava do financeiro. Fazia algumas outras atividades muito específicas ou necessárias. Algumas vezes era um funcionário que, né, um familiar que acabava fazendo de tudo ali para também poder dar vazão na empresa. E hoje, de 5 anos para cá, a gente vê que algumas gerações também já têm mudado, né? Hoje, algumas gerações elas não são simplesmente colocadas, mas, né, em algum lugar e elas exercem aquela atividade. A gente vê que essas novas gerações elas questionam esse processo. E isso está trazendo uma transformação interna também dessas empresas familiares, que é de extrema importância, né? Que é uma atualização. E aí a gente precisa também trabalhar nesse processo de mudança de geração, passagem de bastão, né? A gente precisa trabalhar outras situações para poder, de fato, ter uma harmonia nessa empresa familiar. Que antes o pai, ou a mãe, ou o avô falava, você faz isso, a pessoa fazia, né? Não gostava. Talvez questionasse algumas vezes, mas de fato ela não trazia essa visão, sabe? Ela não trazia ou não expunha o que ela queria de fato ali com a opinião dela. Ela simplesmente fazia. E hoje mudou bastante. Hoje a gente vê que a empresa ela precisa de ter uma comunicação muito melhor. Senão se criam diversos conflitos, né? E a partir nos últimos anos eu tenho visto isso nas minhas consultorias.
Há uns 5 anos atrás eu fazia algumas consultorias e essas consultorias, elas simplesmente elas eram pontuais, né? Eu lembro até há uns 5 anos atrás, fiz uma consultoria em uma empresa muito grande, ela fatura mais de 100 milhões, né? Hoje ela fatura mais de 100 milhões de reais. E nesse processo a gente olhava e sentei com os donos, olha, o que nós queremos hoje é melhorar a nossa comunicação. Nossos processos são ótimos, nosso financeiro ele está perfeito, mas o que eu gostaria é de melhorar aqui a nossa comunicação, fazer aqui alguns produtos, algumas ações, né? O mercado está precisando agora esse negócio de internet, a gente precisa se atualizar. Isso há 5 anos atrás, né? Esse negócio de internet, né? E a gente quer entender como que a gente cria um departamento aqui e a gente turbina as nossas vendas. É ótimo, pô, se vocês já estão tão estruturados assim, vamos conversar a respeito disso. Iniciamos esse projeto, que inicialmente a gente falou, ó, em 6 meses a gente entrega um processo para vocês legal e depois há um acompanhamento, tem uma passagem de bastão aí de 1 ano, tá? A gente costuma fazer muito essas consultorias continuadas, né? A gente não faz simplesmente um diagnóstico, né? Eu, particularmente, não faço muito esse diagnóstico. Olho para a empresa e falo, você precisa disso e faça, né? Geralmente eu participo um pouco dessa evolução mesmo, né? Geralmente a empresa faz a implantação junto com uma supervisão que eu dou, né? E aí há um processo de monitorização, de monitoramento mesmo desse processo de implantação, né? Precisa de refinos. E aí, nesse processo, eu estava ali olhando, a gente comecei a olhar, falei, vamos direto então no marketing, né? Entender como que a gente pode ajudar, né? Como que eu posso trazer ferramentas e a gente começar a desenvolver isso. Quando eu olhei, eu falei, tem algum problema aqui. Porque eu não vou conseguir fazer uma turbinar o marketing se de fato não tem estrutura para receber uma demanda, não tem um produto construído para um público específico, né? A gente não consegue criar vantagens competitivas para poder conversar. Então, nesse momento eu tive que chamar os donos e falar, olha, a sua empresa já é grande, né? A sua empresa ela já tem um tamanho, mas ela não tem uma série de situações, né, que nós precisaríamos ter. Nós vamos precisar rever o produto, nós vamos precisar rever a parte de tecnologia, a gente vai precisar rever a forma como você entrega a sua logística, a gente vai precisar rever a forma de formatação de precificação que vocês têm, que hoje não inclui uma série de situações. E então eu preciso de fato olhar para a sua empresa como um todo e não posso olhar ela como um simples marketing para a gente turbinar. O marketing ele vai fazer a comunicação de toda uma estruturação que for feita por trás, né? No primeiro momento, o dono falou, mas aqui a gente sempre trabalhou dessa forma, a gente trabalha muito bem, nós temos aqui, né, um controle financeiro muito bom, não sei por que você acha que nós temos. Olha, o que nós temos aqui, eu falei para ele, é a linha do faturamento, a linha do imposto, a linha do colaborador e o lucro. Eu não consigo entender quais são os custos que nós temos de operação. Nós não conseguimos ratear esses custos, né? E comecei a entrar de uma forma mais técnica ali naquela reunião, até que ele entendeu e falou, entendi, a gente precisa de fato reestruturar a empresa, né? O que quer dizer isso? Né? A primeira lição ali que eu tomei de cara, né? que eu passei para ele. Não adianta a gente olhar a empresa familiar como uma ação pontual, né? Geralmente quando a gente entra numa multinacional, muitas vezes a gente entra certeiro no quê? Numa ação pontual de alguma necessidade, seja de tecnologia, seja de produto, seja de uma análise de mercado, a gente quer, porque ela já está estruturada, ela tem pessoas que vêm trabalhando ao longo do tempo ali. Quando a gente fala de uma empresa familiar, ela muitas vezes achou que estava fazendo algo, mas de fato ela não estava. Ela sempre estava pagando incêndio ou enxugando gelo, como a gente fala, né? Porque de fato ela nunca estruturou todos os departamentos. Ela não foi reestruturando a ponto de poder se escalar, poder criar uma demanda maior e ela suportar. Muitas vezes a gente fala com uma empresa familiar e fala, vamos analisar então sua DRE, né? A empresa vai analisar minha DRE? Porque eu quero entender que ponto você consegue escalar. Porque eu entendo que o seu fluxo de caixa
ele tem um tamanho e a gente quer entender esse tamanho. Qual é o risco que a gente pode tomar? Como que são os seus custos hoje? Como é a administração de tudo isso que a gente está olhando, né? E aí a gente fala, nossa, tem muito mais coisa antes da gente querer fazer. Por isso que o meu trabalho é muito sempre pautado nessa reestruturação. Porque quando eu sou contratado simplesmente para fazer uma comunicação, eu falo, eu não sei se eu posso fazer essa comunicação, eu não sei nenhum valor, né? Que a gente pode trabalhar. Eu não sei se você vai suportar com a sua logística. Eu não sei se o seu preço está adequado ou não para esse tipo de estratégia que a gente vai tomar agora. A sua estratégia, você está tomando uma ação baseada numa estratégia pontual que você está criando, mas você não criou a sua empresa para isso. E isso é o que a gente vê há muito tempo já nas empresas familiares, né? Essa situação de ela ser muito imediatista e pontual e não ter um planejamento estratégico. E quando nós olhamos a empresa familiar, ela não olha a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Ela olha a empresa como uma única. E nesse processo, ela começa a se isolar nos processos muito operacionais. Ela começa só a olhar o que de fato está doendo, mas ela não cria, ela não vai na causa, ela vai muito na dor. Então, assim, a dor é essa, ela tenta sempre estancar. Aí ela cria remédios só paliativos. Acabou esse processo, eu vou para o outro. E aí ela vai gerando. Né? E isso é muito normal numa empresa familiar, porque ela não tem essa visão. E ela não cria, com o passar dos anos, esse tipo de situação. E ela sempre fala, não é porque eu tenho que solucionar o problema, eu tenho que ser aqui tudo. E na verdade, ela está sendo tudo por ela não olhar dessa forma. Né? A empresa familiar, ela acredita que ela precisa se estruturar quando ela estiver bem. E na verdade, ela só vai conseguir estar bem no momento que ela se estruturar. Por isso que eu passo por tanto esse momento de reestruturação das empresas. Uma vez alguns anos atrás, fui fazendo uma consultoria mesmo, uma empresa aqui em São Paulo, e essa empresa, ela é grande, ela fatura aí, né, alguns milhões. E nesse processo eu fui contratado para fazer o quê? Olha, eu quero que você venha aqui e faça o desenvolvimento de comunicação da minha empresa. Né? Nós não temos pessoas hoje, o nosso marketing é muito interno e a gente quer desenvolver algumas questões aí para fora, para aumentar. Né? Agora começou essa situação na internet, a gente precisa estar com a internet, dentro da internet. Eu falei, ok, vamos lá. Ele falou assim, olha, mas não se preocupe, porque aqui a gente é uma empresa familiar, mas a gente é grande, nós temos 400 funcionários e a gente já trabalha muito bem toda a operação. Eu falei, legal, melhor coisa para nós é isso, né? Para nós, vamos fazer então um trabalho muito bem feito durante uns 6 meses, continuamos durante um ano e vamos embora, né? E aí, quando eu entrei dentro da empresa, e era para ser inteirinho mesmo, né? Trabalhar de fato na empresa, né? Ali, ter o maior tempo mesmo, minha dedicação dentro da empresa. E eu comecei a reparar, falei, olha, alguma coisa aqui tem de estranho, porque eu não tô achando alicerces para a gente poder ir para o mercado. Né? Era uma empresa muito grande no seu ramo e ela queria criar capilaridade em outros canais de distribuição, né? E aí eu olhei e falei, olha, eu tive que chamar, de fato, os donos ali, né, da empresa e falar, olha, existem algumas coisas que eu vejo que não estão estruturadas, né? Dentro de algumas reuniões que eu tive aqui com os gerentes, né, com alguma coisa, fiquei sabendo até de algumas questões de sistema, né? E aí eu trouxe uma série de coisas para essa empresa, né? Eu falei, olha, nós não temos uma precificação adequada, uma estruturação de precificação. Eu não sei se hoje a capilaridade que nós queremos, os novos canais de distribuição, eles incluem esse custo. Pelo que eu analisei, nós temos aqui só uma relação do que é tudo faturado, do que sai pagando de imposto, do que é colaborador e o que fica. Né? Então eu não consigo ter uma visão de gestão dessa empresa para poder assumir outros canais, né? E aí nesse processo, eu falo, não, tudo bem, então vamos começar a reanalisar algumas coisas.
Quando eu fui, eu falei, tudo bem, então eu vou visitar o quê? Eu vou pedir, vamos criar alguns relatórios e dentro desses relatórios a gente vai criar uma visão gerencial e aí a gente vai começar a estruturar. Ótimo, Eduardo, nós temos nosso sistema aqui. Tudo bem. Então, eu fui atrás desse sistema e como eu falei, olha, eu gostaria de entender um pouco mais disso, um pouco mais disso, um pouco mais disso. Quero entender um pouco mais do faturamento, faturamento por produto, faturamento por praça, ou qual é o mix que mais sai, qual é o ciclo de venda desse produto. Eu quero entender qual é o que menos sai, né? O que tem mais tempo de estoque. Eu quis entender muito desse gerenciamento de mix, né? Qual é o ticket médio, qual é o tempo médio que esse cliente ele fica dentro da empresa. E como eu analisei, eu falei, olha, nós não temos todos esses dados. Eu falei, mas a gente tem um sistema, o que a gente pode extrair? Quando eu fui olhar para dentro desse sistema, uma empresa grande tinha adquirido um sistema alguns anos atrás, investido mais de 200 mil em todo o processo, mas eles não tinham um sistema bom. Na verdade, eles tinham um sistema que não se conversava. Eles tinham um CRM muito mal elaborado, baseado nas necessidades operacionais. Eles tinham processos ali operacionais deles que eles, de uma certa forma, criaram alguns fluxos sem pensamentos. E aí eu questionei. Eu falei, olha, vocês têm um sistema, um RP que é da empresa, né? Que é de mercado. Por que vocês têm tantos os problemas? Aí eles colocaram a culpa na empresa que tinha colocado o RP lá. Mas não, porque a gente contratou aqui uma empresa, essa empresa não dava conta. Ela trouxe aqui um sistema e a gente fala, nós trabalhamos dessa forma, desse jeito, e ela começou a revirar o sistema, e aí o sistema ele não se conversa, ele não, e no final não entregou o que era para ter entregue. Falei, mas calma aí, vocês contrataram um sistema com as melhores práticas, um sistema já de mercado. Vocês fizeram eles mudarem o sistema para servir vocês? É justamente isso. Eu falei, então o problema não está aí. Quando você contrata um sistema que já está validado por mercado, ele já traz a melhor prática. Vocês fizeram um sistema ir para uma parte operacional que de fato não é a correta. Por isso vocês não têm dados. Falei, não é. Eles têm que nos servir. Daí é o ponto deles. Eles têm que nos servir como a gente trabalha aqui. Eu falei, não tem. Vocês que têm que se adequar às melhores práticas. Porque tudo tem começo, meio e fim. Tudo está olhando desde o estratégico para o tático para o operacional. E aí, no final das contas, uma pessoa que tem um cargo de diretor, que sabe um pouco de desenvolvimento, teve que fazer algumas amarrações dentro desse sistema que não levava a lugar nenhum. Que o CRM não conversava com a parte do RP, que o RP ele não tinha entrada e saídas, não tinha um controles adequados financeiros, nem de logística, nem de estoque, nem processuais, que o CRM ele não era era uma venda extremamente complexa, com um banco de dados gigantes, mas que não se conversavam com o RP, então a gente efetivamente não sabia o quanto faturava, né? Era só baseado em notas fiscais, mas não no RP por cliente, e aí a gente não entendia quando foi a última vez. Os SKUs, né? Os itens cadastrados dentro de sistemas eram feitos completamente de uma forma muito ruim, né? Então, eu vendia um kit, eu criava o kit por completo, eu não fazia explosão desse kit dentro do sistema, então não sabia quanto que era cada quanto que de fato eu vendia de cada item, eu sabia pelo kit, e aí eu tinha que desmembrar, criando planilhas auxiliares, era uma loucura, no final era uma loucura, né? E por quê? Porque eles olhavam que a parte operacional da empresa, a empresa era toda operacional, e você imagina se a empresa tinha mais de 400 funcionários. E aí você imagina 400 funcionários usando esses sistemas, colocando de formas diferentes. Precisa disso, cria aquilo. Precisa daquilo, cria daquilo. E nada se conversava. Né? E isso é empresa familiar. Né? Esse é o ponto. Né? Assim, eu estou dando uma empresa grande, né? De um segmento muito específico de vendas de produto. Mas quando a gente olha cada empresa familiar, ela tem as
os seus pontos ali. Ela tem a sua cultura de fazer. Ela cria uma cultura de fazer as coisas, ela cria uma cultura de desenvolver todos os processos, mas de fato ela não vai para as melhores práticas. Ela não olha os 3 níveis, que é o estratégico, tático, operacional. Ela está sempre muito focada no operacional, né? E aí, nesse ponto, a gente começa a trazer uma ineficiência muito grande. E é aí que ocorre que a empresa familiar, ela tem um platô, que a gente chama. Ela vai até um determinado limite e depois ela não consegue ultrapassar mais. Por quê? Ela não se moderniza, ela não cria uma visão estratégica, tática, operacional, ela não traz pessoas para oxigenar toda aquela máquina que ela está criando. Ela olha pontos isolados e criações que não conversam com outras situações que estão ocorrendo. Muitas vezes a empresa familiar, ela trabalha a que ponto? Olha, a pessoa do marketing está trabalhando isso, mas a pessoa do recursos humanos está trabalhando isso. Elas não juntam forças. Por diversas vezes eu mesmo peguei uma situação que o marketing estava trabalhando uma ação de endomarketing, né? Começou a trabalhar uma ação de endomarketing muito bem estruturada e o próprio desenvolvimento humano ali, né? O DHO que a gente chama hoje, desenvolvimento humano e organizacional, estava trabalhando a mesma ação e eles não se conversavam. Aí nós tivemos que remodelar toda a forma de trabalhar porque eles estavam gastando na mesma coisa, gastando tempo, dinheiro, né, investindo, né, ali no caso não era nem investindo, eles estavam gastando porque estavam fazendo 2 vezes a mesma coisa de 2 formas diferentes, né, para tentar chegar no mesmo objetivo. Então ali não era mais investimento, ali se tornava um custo mesmo, né? E ali nesse processo a gente teve que remodelar, né? Então a gente vê muito isso na empresa familiar, esses pontos, né? Só que de 5 anos para cá, a gente tem visto uma forma ou uma necessidade, não que as empresas elas estão mudando, tá? Elas continuam com esse pensamento, tudo que a gente está discutindo agora, mas o mercado tem exigido algumas mudanças. E essas mudanças, o que ocorre? Essas mudanças elas têm ocorrido de uma forma muito rápidas, né? Exigido que ocorra essas formas muito rápidas. E com a pandemia, nos últimos 2 anos, a gente viu uma aceleração muito grande. E, infelizmente, muitas empresas, elas quebraram, muitas empresas, elas fecharam mesmo de fato. E isso é um dos grandes pontos que uma empresa familiar tem, né? Ela tem medo se ela vai estar viva, né? Se essa empresa ela vai estar de pé daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque ela não se enxerga estrategicamente, né? Ela não tem uma visão a curto, médio e longo prazo, ela, né, na verdade só tem o curto, ela não tem o médio nem o longo. Então, isso tem exigido um fôlego e uma reestruturação rápida. A tecnologia, a forma de chegar no cliente, a forma de abordar, a forma de vender, a forma de entregar, as necessidades de infraestrutura de uma empresa, a gestão tecnológica, a gestão financeira, ela mudou completamente. Isso nós não estamos falando de um segmento, nós estamos falando de um mercado global. Isso é global, isso não está acontecendo numa ação específica ou de uma necessidade específica de um segmento de mercado. A gente está falando desde uma padaria em um bairro, a gente está falando desde uma mercearia em um bairro, de um supermercado em um bairro, ou de uma empresa que fornece um serviço na cidade por completo. Ela pode ser um marketing, ela pode ser uma empresa que faz limpezas por exemplo, de sofá, ela pode ser uma empresa que limpa sofá, ela pode ser uma empresa que vai prestar uma marcenaria numa cidade, ou ela pode ser uma empresa muito grande, que preste já a nível Brasil, mas ela está num ponto de uma transformação digital, de fato. E quando a gente fala de transformação digital nessa nova era, nós não estamos falando de ter um site, de ter um e-commerce, ou um perfil dentro de um Instagram, de um Facebook, tá?
ou comprar uma palavrinha dentro do Google. Porque a gente vai conversar muito sobre isso aí nos podcasts, tá? Nos próximos podcasts, mas a gente está falando de uma mentalidade. Existe um dado que saiu agora da IBM no início do ano, que o que nós estamos passando hoje dessa aceleração digital, dessa transformação, ela iria ocorrer numa curva até 2025, tá? Ela iria ocorrer em alguns pontos até mais, até 2028 a 2030, dependendo do universo, tá? Ou do segmento. Ela foi jogada agora, para 2020, 2021. E essa aceleração, ela precisa ser feita. Ela não há uma negociação, tá? Não há uma negociação se eu faço isso ou não. É a sobrevivência da empresa familiar, né? As multinacionais que estão cada vez mais indo direto, sendo um varejista, né? Ela está pulando o distribuidor, ela está pulando o varejista e ela está indo direto para o consumidor final. Isso a gente vê de grandes. Por exemplo, nós vemos bebidas hoje, né? Então nós temos alguns aplicativos hoje que já estão ligados a esses fabricantes, que essas pessoas se cadastram nesse aplicativo, elas compram a bebida direto do fabricante, não é mais do distribuidor, e essa mesma indústria, ela está vendendo já para o consumidor final, pulando até o próprio aplicativo que ela fez. Então você consegue, eu quero 12 latinhas de refrigerante na minha casa mensalmente, ou esse mix de refrigerantes, de suco na minha casa. Eu consigo fazer isso já direto com o fabricante. Então a empresa familiar, ela é extremamente, assim, ela é extremamente importante para o mercado e para a economia. Ela gera empregos, ela estrutura a comunidade, o bairro onde ela vive, ela estrutura uma cidade, né? E a gente precisa olhar de uma outra forma, né? E eu tenho aprendido muito isso. E as empresas familiares, elas têm aprendido também. Ou eu me oxigeno e crio novas formas de vender, novos produtos, novos fluxos, nova gestão, novos processos. E aí também vem uma situação muito delicada na empresa familiar, que no passado ela era levada assim: eu trago meu filho, eu trago meu sobrinho, eu trago meu neto, quem seja para trabalhar na empresa, você vai fazer isso. E é como eu mando, né? De 5 anos para cá já estava mudando, mas com essa pandemia a gente viu uma aceleração absurda, que é as novas gerações, elas não vão entrar dentro de uma empresa e fazer o que o pai, o avô, o tio está mandando. Elas não vão fazer isso. E essa empresa familiar, ela tem uma tendência de morrer se ela não criar um sistema de passagem de bastão, de passagem de geração, né? Ela vai ter que se remodelar por completo, né? A pessoa mais antiga na empresa, ela vai ter que entender como que são as novas gerações, e as novas gerações também vão ter que entender tudo que foi feito, né? Tem um conflito muito grande que é: a nova geração não dá valor e ela não entende o que foi feito, né? Quando a pessoa da nova geração olha, ela fala assim: vocês não fazem nada, o mundo é assim, vocês não estão abertos, então fica naquela briga, né? Cada um quer ser enxergado daquela forma, né? Que entende que é de fato assim a sua necessidade, mas ela não está aberta para entender a outra necessidade, né? Então a gente vai ter que trabalhar muito isso na empresa familiar, nessa transformação digital que a geração nova vem já muito forte e a antiga não tanto, mas ou nem vem, né? Na grande maioria dos casos nem vem, mas elas vão ter que trabalhar juntas para se manter uma empresa. A empresa familiar, ela é muito importante, né? E é uma coisa que é uma situação que ela precisa rever, né? É uma situação que a empresa familiar ela vai precisar rever e vai ter que juntar forças com gerações para poder se destacar, para poder criar capilaridade. Hoje o mundo não é mais o bairro ou aquela comunidade, né? Hoje o negócio ele tem que ser a nível cidade, a país, né? Na sua grande maioria. Eu tenho que estar aberto em fazer novos tipos, eu tenho que vender produto mais serviço, eu não posso mais vender só produto, eu tenho que criar valor agregado, eu tenho que criar diferenciais e posicionamentos que hoje para me destacar. Hoje as pessoas têm muita comunicação, né? E aí eu preciso criar formas dessa comunicação
ser ativadas nas pessoas, né, que criam, né, empatia nas pessoas para elas consumirem o meu produto ou o meu serviço. E aí a gente está falando nessa transformação digital, né, e nessa atualização de empresa familiar, que ela precisa ser vista desde o estratégico para o tático para o operacional. É a forma como ela enxerga de fato, né? Então, tudo que a gente tem visto e tudo que a gente tem olhado é que a gente precisa mudar a empresa familiar. A gente precisa entrar e reestruturar. E isso não começa com o colaborador ou com uma pessoa que você traz de fora, mas de fato como a empresa familiar se enxerga e ela se posiciona com ela mesma. Como ela enxerga essa empresa, como ela enxerga os seus colaboradores, como essa família enxerga os familiares dentro dessa empresa, quais são as responsabilidades de cada um, até onde cada um pode ir, né? Isso antigamente cada um falava muito sobre o outro e hoje a gente precisa profissionalizar, né? E aí cada um precisa estar responsável por um pilar dessa empresa e poder de fato fazer o caminho mais assertivo para a empresa, né? Então as lições que a gente tem visto são essas, né? O mundo ele mudou drasticamente, principalmente por causa da pandemia. Teve uma aceleração aí de uma década praticamente em tecnologia e essas empresas elas precisam mudar, né? As empresas familiares elas precisam mudar o dia a dia delas. Elas precisam olhar de outra forma, desde a convivência familiar até como ela se posiciona e se coloca para o mercado. E essa reestruturação de empresa familiar, ela está no ponto exato de ser feita. Quem não fizer, provavelmente a taxa de mortalidade pode pegá-las, né? Porque elas precisam se atualizar, elas precisam ser inovadoras, elas precisam criar um processo de inovação, né? A gente chama de matar a própria empresa, né? O que eu vou fazer o ano que vem que vai ser diferente para os outros anos, para as pessoas continuarem comigo, porque as necessidades elas vão mudar e muitos players vão entrar no mercado, né? Então a gente fica aqui, né, com esses ensinamentos que o mundo que a gente vivia da empresa familiar ela não é mais o mesmo, ela precisa se inovar, ela precisa se reciclar, ela precisa se reestruturar, tá? E nos próximos podcasts a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre esses conflitos, a gente vai falar sobre as tecnologias, nós vamos falar sobre planejamento estratégico, a gente vai falar sobre financeiro, o caixa único da empresa, né? A gente vai falar sobre como que ela enxerga o colaborador, tá bom? E a gente vai passar por todos esses tópicos aí e a gente vai seguir, tá bom? Queria agradecer, se você gostou, peço que você compartilhe com outras pessoas. Se você gostou, você pode nos achar aí nos canais de redes sociais. Pode levar sua dúvida se você quiser, tá bom? O meu canal aí é Eduardo, né, Toledo, tá bom? Você pode me achar ali. E aí a gente vai trocando uma ideia. Qualquer dúvida que você tenha, traga aí para nós e a gente vai conversar, tá bom? Muito obrigado e espero vocês nos próximos podcasts.